fiz até aqui nessa encarnação, mas na próxima eu farei. Ou deixa para outra encarnação. Temos várias vidas mesmo. E o deixar para outra encarnação, vemos que não é esta a proposta que Kardec faz e aquilo que ele pede aos próprios espíritos para nos indicarem como um caminho de aperfeiçoamento. Por isso o questionamento é uma forma prática e eficaz para se melhorar nesta vida. E aí que devemos ter o foco da nossa atenção. É nesta vida, é nesta presente encarnação que vivemos as provas necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então é aqui, não é esperando a próxima encarnação, que devemos viver. A resposta dos espíritos sobre este meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal é aquela que certamente muitos de vocês já conhecem. Respondem os espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazendo referência a um sábio da antiguidade, ouvimos muitas vezes que esta frase teria sido dita pelo filósofo grego Sócrates. Os historiadores dizem que não corresponde exatamente à verdade, porque essa frase já estava grafada no templo de Delfos, à época que Sócrates viveu entre nós, há mais de 500 anos antes da vinda de Cristo. E ele reproduziu, na verdade, a frase que já havia lá escrito no templo. Acreditam tal frase a Tales de Mileto, que é um outro conhecido filósofo grego. Independente de quem tenha sido o autor, o importante é a frase: conhece-te a ti mesmo. O aprofundamento no significado desse conhece-te a ti mesmo, que é uma indicação, já nos faz perceber que o meio prático e eficaz não está fora de nós, mas está em nós mesmos, é a continuidade da pergunta que Allan Kardec faz. Eles respondem aos espíritos: conhece-te a ti mesmo. E Kardec retoma a pergunta, indo mais a fundo e questionando. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está, vejam que Kardec se coloca no nosso lugar, está precisamente se conhecer a si mesmo. Qual é o meio? Ele volta à questão do meio, da forma, da maneira. Qual é o meio de o conseguir? Esta é a subpergunta de Allan Kardec, essa questão 919. Conhece-te a ti mesmo. É uma expressão geral, que nós podemos ou não entender a profundidade dela. E às vezes repetimos várias e muitas vezes isto. Mas qual o significado? E mais ainda, qual é o meio prático, eficaz de fazer isto? E aí vem a longa resposta que aqui falamos, que vamos citar apenas alguns trechos, resposta a essa dada pelo Espírito Santo Agostinho. Só uma pausa aqui para falarmos um pouco a respeito de Santo Agostinho. Muitos diriam, um santo católico? Mais do que isso, né? Porque santo, os próprios biógrafos de Agostinho dizem que, principalmente antes da conversão, era tudo o que ele não era. Né? Quem conhece um pouco a respeito da história de Santo Agostinho, vai ver como se diz, ou diriam, que ele era da pá virada. Santo Agostinho, pelo menos até os 30 anos de idade, tinha uma vida totalmente fora do propósito cristão. Se dedicou, naturalmente, aos estudos, a conhecer muitas e muitas outras coisas, em especial em uma obra dele, lembrando que Santo Agostinho viveu entre o 4º e o 5º século da era cristã, e uma obra escrita por ele no ano de 387 da nossa era, chamado Confissões, é uma autobiografia, em que Agostinho relata toda essa caminhada dele, desde a infância até a conversão e depois, enfim, daquilo que conhecemos desse grande filósofo e escritor cristão. E Agostinho relata em algumas dessas passagens dessa obra Confissões, por exemplo, ele se culpa de algumas coisas que certamente para nós não teriam significado nenhum. Ele, por exemplo, relata uma certa vez, ainda na infância, em que, junto a um grupo de amigos, ele foi roubar maçãs na casa de um vizinho. Mas ele relata aquilo com tamanho pesar
que nós acreditamos que ele é o pior criminoso da humanidade. Mas ele faz isto, certamente, para demonstrar o quanto havia um Agostinho antes e um Agostinho depois da aceitação do Evangelho. E este momento da conversão também, que lá é descrito, é interessante dizer, porque é um fenômeno de ordem espiritual que escapa a muitos biógrafos, naturalmente não entendidos naquilo que a doutrina espírita vem esclarecer. Porque Agostinho estava em sua casa, este é o relato dele próprio, e em um dado momento ele começa a ouvir uma voz. E essa voz, parecida com uma voz de uma criança, repetia várias vezes para ele: toma e lê, toma e lê. Agostinho estava em grande angústia espiritual. Estava andando ao redor do jardim de sua casa, retorna para a parte de dentro de sua residência, avista sobre a mesa alguns escritos, esses escritos eram dos Evangelhos, abre em especial um desses textos, que é uma carta de Paulo, que fala ali exatamente sobre a necessidade de deixar o tipo de vida que ele tinha até então, para a partir daí caminhar com Cristo. E ele conta que ele não conhecesse o texto, mas aquelas palavras, naquele momento, na angústia que ele se encontrava, o auto-iluminou. E a partir dali ele deixa inteiramente a vida que tinha, uma vida de desregramento, uma vida afastada da proposta do Evangelho, e abraça a causa de tal forma que vamos perceber que dos 32 anos de idade até os 76 anos em que ele viveu, Agostinho escreveu mais de 100 obras, 103 obras, entre elas essa que digo para vocês, que relato aqui, obra chamada Confissões, e outras tantas que ele escreveu. E é este espírito que no século XIX, junto com a equipe que trabalhou na codificação da doutrina espírita, vem trazer a sua sabedoria, vem trazer o seu entendimento, e é o autor da resposta que estamos estudando, que estamos tratando na noite de hoje. E é Agostinho que então responde sobre a forma de exercer, de praticar, qual o meio de se conhecer a si mesmo. Ele responde logo no início: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Muito simples no primeiro momento. Mas quantos de nós nos dedicamos diariamente a fazer isto? Voltamos à resposta de Agostinho. Fazei o que fazia de minha vida sobre a terra. Veja que ele usa um exemplo de algo que ele praticou enquanto esteve encarnado. Ao fim da jornada, ao fim do dia, interrogava alguém pudesse falar a respeito do que ele fez, do que ele deixou de fazer? Não. Interrogava a minha consciência, responde Agostinho, e passava em revista. Esse eu acredito como um dos mais belos símbolos utilizados pelos Espíritos quando nos transmitem uma informação nessa obra, o Livro dos Espíritos. Porque ela é muito clara sobre a forma, o meio. Passar em revista é como se os nossos atos, as nossas ações diárias estivessem registradas, pudessem ser folheadas, lidas, observadas, analisadas por nós. E é isso que se pede, que tenhamos esta atenção, a mesma atenção que temos quando abrimos uma revista em que lá há uma matéria que nos interessa. Nós vamos lá, abrimos, vemos o título, vemos a figura, vamos ler o texto, nos informar. É isso que é pedido para que façamos ao fim de nossa jornada sobre o que fizemos do nosso dia. Passar em revista. E continua Agostinho nos dizendo: me perguntava se não faltara algum dever. Volta à questão das perguntas e das respostas.
E se ninguém tinha nada a se lamentar de mim, algo que fazemos na nossa consciência, quando eu pergunto se alguém possa ter algo a se lamentar de mim, eu já faço um outro exercício, que é me colocar no lugar daqueles que convivem comigo. É um exercício de empatia. A capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro e nos indagarmos. Fiz algo que pudesse prejudicar durante o meu dia o meu semelhante? E a resposta tem que ser um sim ou não. Neste caso não há um mais ou menos, ou aquilo que nós usamos muito, né? Fiz, mas fiz porque, né? Nós sempre temos uma razão do porquê, né? Sempre temos um porém. Mas a resposta deve ser sim ou não, afirmativa ou negativa. E foi assim que consegui me conhecer o que havia para reformar em mim. Só como comentário, voltando 10 questões atrás, há uma outra pergunta de número 909, da obra O Livro dos Espíritos, aqui também, neste mesmo livro, em que Kardec indaga a respeito sobre, não só dessa forma que ele vai chegar só aqui na questão 919, mas se seria possível ao homem vencer essas suas imperfeições, esses seus arrastamentos. Só como comentário para vocês, vamos passar rapidamente por ela. Kardec pergunta assim: o homem poderia vencer sempre suas más tendências pelos seus esforços? E fala em vencer sempre, não de vez em quando dá, quando desejarmos, não. Se o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços, não por nada externo, por seus próprios esforços. Os Espíritos respondem de uma forma até bem humorada. Respondem assim: sim, e por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. E é como se fosse um lamento, um suspiro dos instrutores espirituais ao concluir: quão poucos dentre vós fazem esforços. Vejam só, esforço. É como se eles estivessem pedindo e nos pedem perseverança para vencer as más tendências. Porque muitas vezes iniciamos esta caminhada, identificamos aquilo que tem a corrigir no nosso comportamento, mas basta que haja uma recaída, uma queda, que nós já começamos a nos lamentar, a nos acharmos culpados, que não temos capacidade para mudar aquilo, que somos assim mesmo. E o que se pede é esforço, esforço reiterado, acionado pela vontade. Temos que ter a coragem para olhar para esse espelho da nossa consciência e dizer: não quero mais este caminho para mim. Não é isso que serve para mim. Eu quero um outro tipo de vida. E dar continuidade nesta ideia. Ainda que venhamos a recair, vamos levantar novamente, olhar adiante e continuar caminhando. Porque é por essa perseverança, é por esse esforço contínuo que nós venceremos. E é disso que fala tanto a questão aqui citada, 919, da resposta de Santo Agostinho, como este breve comentário da 909 da mesma obra. Continuando aqui, Agostinho ainda nos informa que o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Vamos fixar muito claramente esta frase de Santo Agostinho, porque ela é especial para entendermos sobre o que estamos falando. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Sem ele, nós podemos teorizar, e vamos teorizar muito, e não alcançaremos nenhuma renovação no nosso comportamento se não fizermos este mergulho, se não fizermos essa imersão nas nossas ações, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de pensar e de agir. E digo uma coisa para vocês, que não será jamais fácil se dedicar a este caminho do conhecimento de si mesmo. Pelo contrário,
é extremamente doloroso conhecer a nós mesmos. Porque vamos indicar, ou vamos conhecer ao fazer isto, mazelas, males, dificuldades, imperfeições, que tentamos tantas e tantas vezes esconder. Mas quando vamos nessa busca, não só vamos identificar, como vamos sentir o peso de todas elas. Aí alguns de vocês vão dizer, mas então não vale a pena. Se eu vou me dedicar a algo que vai me trazer uma sensação desse tipo, é melhor não fazê-lo. Agora a grande questão é, desejamos caminhar adiante, progredir, evoluir, como falamos na doutrina espírita, ou permanecer estacionários em mais uma encarnação, em que deixaremos uma abençoada oportunidade de aprendizado. Então, ainda que este mergulho seja inicialmente doloroso, não há nada na natureza que não necessite de transformar-se, muitas vezes, através da morte e do renascimento. E podemos fazer isso na própria vida, nessa mesma encarnação. Várias e várias vezes usamos determinados simbolismos, falamos do homem velho, do homem novo. Agora, o que significaria isto se não buscássemos este conhecimento de nós mesmos? Se não parássemos e dedicássemos alguns momentos da nossa vida, durante o nosso dia, fizéssemos disso uma forma de buscar este entendimento do que afinal nós somos, do que realmente pensamos, do que realmente tem significado nessa nossa existência. Porque se não fizermos isto, se continuarmos com os nossos olhos tão atentos para aquilo que há de fora, especialmente para o comportamento alheio, estaremos somente nessa vida nos enganando. E não é isto que nos pediu Cristo enquanto esteve entre nós, e não é isto que a doutrina espírita vem reafirmar para nós desde o século XIX. Vem nos pedir, antes de tudo, este comprometimento de que somos nós, e somente nós, que podemos fazer este trabalho de renovação, de transformação interior. Por isso, ao dizer que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, não é um mero simbolismo. É algo que devemos abraçar como uma verdade e trazer para a nossa vida. Na continuidade da resposta de Santo Agostinho, ele ainda faz o seguinte alerta. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais jamais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Pensemos no que é a nossa rotina, no nosso dia a dia. Aquilo que fazemos desde o momento em que acordamos até do momento em que vamos dormir. Como usamos o nosso tempo durante um dia. E vamos perceber o quanto deste nosso tempo é gasto com banalidades. Com coisas muitas vezes fúteis, sem sentido. Fazemos quase que automaticamente. Fazemos quase de uma forma instintiva. E repetimos isto dia após dia, falando da nossa rotina. Cada um de nós podemos identificá-la. E agora vamos perguntar, será que não vale a pena dedicar alguns minutos deste dia, como diz Santo Agostinho, como nos ensina, para passar em revista aquilo que fizemos, as nossas ações? Falamos sobre os benefícios da prece. Entendemos que este é um canal, se não o principal, diria que o principal canal que temos de comunicação com o mundo espiritual. Se juntarmos as duas coisas, porque certamente não temos ainda todo o entendimento para identificar tudo aquilo que precisamos reformar em nós,
Agora, quando direcionamos este nosso pensamento para fazermos uma prece, pedirmos o auxílio dos nossos mentores espirituais, em especial do nosso anjo guardião, para nos auxiliar nisto, falemos seriamente. Vamos acreditar que seremos desamparados, que não teremos o retorno da parte deles? Claro que não. Pelo contrário, seremos e por demais fortalecidos para ter a sabedoria necessária para nos tornarmos criaturas, seres humanos melhores. Então a proposta, que não sou eu que faço, a doutrina espírita que traz, é Santo Agostinho que vem nos ensinar sobre algo que ele fez durante a sua vida. E porque o auxiliou, ele indica para que façamos. Vamos experimentar se já não estamos fazendo isto. Alguns minutos do nosso dia, vamos parar. Ele fala aqui sobre o fim da jornada. Talvez seja realmente o melhor momento, em que paramos tudo, antes de nos deitar, antes de dormir. Bem sabemos que quem dorme é o corpo, espiritualmente continuamos ativos, se assim desejarmos. Neste momento, vamos parar então para fazer uma reflexão. Ainda que não seja detalhada, talvez não conseguiríamos nem lembrar todos os detalhes do que foi as nossas horas de vigília. Mas vamos parar para passar em revista os nossos atos e questionar se não fizemos algo que viesse a prejudicar o nosso próximo, que viesse a ir contra as próprias leis divinas, ou que prejudicasse a nós mesmos. Porque tantas e tantas vezes nós falamos, não, mas eu não faço mal para ninguém. Mas se fazemos mal para nós mesmos, estamos fazendo mal. Estamos prejudicando essa evolução de que aqui falamos, devemos trabalhar para que ela ocorra. Falando nisto, então, trazendo este hábito, que passará a ser um hábito, quando fazemos isso diariamente, pedindo o auxílio do mundo espiritual, para que tenhamos essa iluminação. Vamos perceber, então, que deixamos de lado o foco externo, nosso olhar atento para o comportamento alheio, e vamos cada vez mais identificando o móvel das nossas ações, o porquê fazemos as coisas. E conhecendo os porquês, podemos, antes de agir, reagir da melhor maneira. Que é o que normalmente nós não fazemos. Nós agimos no impulso, agimos de forma instintiva, sem conhecer nem mesmo os mecanismos do porquê fazemos. E aí os nossos instintos naturais ainda são o do egoísmo, ainda é o do orgulho, ainda é o da vaidade. E quando agimos dessa maneira e nos justificamos do porquê fazemos isto, como já que disse, estaremos somente e tão somente nos enganando. E essa busca do conhecimento de si mesmo é, antes de tudo, uma busca do conhecimento da nossa verdade. Verdade essa que não nos será revelada por nenhuma outra pessoa, nem mesmo pelos espíritos amigos. Porque os nossos benfeitores, os nossos protetores, jamais nos acusarão de coisa alguma. Eles antes nos chamam a atenção para que venhamos a ouvir a voz da nossa própria consciência. E bem sabemos que ela nos indica, no momento inclusive em que nós nos equivocamos, no momento inclusive em que nós erramos, nós sabemos que erramos. Podemos criar outras desculpas para aquilo, mas nós sabemos. Porque a voz da consciência é a voz de Deus em nós mesmos. O Criador não se engana, é perfeito. E fez as suas criaturas perfectíveis, ou seja, destinadas a esta perfeição. E o meio, o caminho, o meio prático, eficaz de realizar isto é o conhecimento de si mesmo. Finalizando, então, há uma nota explicativa de Allan Kardec, do Codificador, que resume nas seguintes palavras estes ensinamentos.
Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de perguntar sobre a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa, as perguntas, tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Façamos perguntas, portanto. Perguntemos diariamente sobre aquilo que estamos fazendo na nossa vida na presente encarnação. Porque aqui, é nesta vida, que devemos caminhar adiante, tendo a certeza que seremos sempre e a todo momento muito bem amparados, se houver da nossa parte essa sinceridade, essa disposição para a busca do conhecimento de si mesmo, que nos levará ao progresso e à evolução de que tanto falamos na Casa Espírita. Muita paz e muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a harmonia nos nossos pensamentos, sentindo este ambiente cuidadosamente preparado pelos nossos benfeitores espirituais. A equipe do passe preparada está para que quando adentrarmos a Câmara possamos receber as energias benéficas que serão derramadas para o fortalecimento do nosso organismo físico e do nosso corpo espiritual. Que neste momento possamos voltar o nosso pensamento visualizando a imagem do nosso amado Mestre Jesus. Braços abertos, estendidos, como a nos chamar para um abraço e nos dizendo: vinde a mim, todos vós, sobrecarregados, aflitos, eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe e ilumine nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.